Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Eliane e no vídeo de hoje nós vamos ver a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Vamos trabalhar então? Então pessoal, para a gente dar seguimento aos nossos estudos, nós precisamos lembrar de uma regrinha da aula de semana passada, que dizia o seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180. Isso é muito importante, sempre vai ser 180, tá? Então, a partir dessa regrinha, a gente vai poder calcular os demais também. Só que antes da gente calcular, óbvio que vai ter uma fórmula, nós vamos ver da onde sai essa fórmula, como é que ela vai, da onde ela vai partir. Então, pessoal, primeiro eu tô com alguns polígonos aqui, tá? Quadrilátero, pentágono e um hexágono, e nós vamos dar uma analisada aqui no seguinte. Eu vou transformar esses meus polígonos em triângulos. Eu vou dividi-los de forma que formam triângulos, tá? Eu vou escolher um único vértice, pode ser esse aqui, por exemplo, e vou traçar todos os triângulos possíveis. No caso aqui, eu consigo traçar apenas um, tá? Consigo traçar uma diagonal apenas, formando dois triângulos, porque eu não tenho como ligar esse vértice com esse cara aqui, nem com esse cara aqui, tá? Então, aqui deu dois triângulos. O que a gente pode ver aqui? Minha figura tem quantos lados? 4 lados. Quantos triângulos eu formei? 2, menos 2. Então, 4 menos 2 igual a 2. Deixem isso aqui de lado que a gente já vai ver o que vai acontecer com isso, tá? Próxima figura, pentágono. Vou escolher esse vértice e vou traçar diagonais a ponto de formar apenas triângulos. Consegui um triângulo, mas aqui eu posso traçar mais um ainda, ó. Consigo fazer mais. Ok. Não tenho mais triângulos para traçar, tá? Diagonais para traçar a ponto de formar triângulos. Lembrando que eu não posso partir daqui agora, nem daqui. A intenção é escolher um único vértice e a partir dali formar triângulos. Então, nosso pentágono tem quantos lados? 5 lados. Menos, quantos triângulos foram formados? 1, 2, 3. Então, 3. Isso aí igual a 2. Olhem o que está acontecendo aqui. Um 2 aqui, e esse 2 apareceu aqui de novo, tá? Nosso último exemplo aqui, um hexágono, tá? Vou escolher esse vértice aqui e a partir dali vou traçar diagonais a ponto de formar triângulos. Um triângulo aqui, vou fazer mais um aqui. E vou fazer mais um que eu consigo fazer aqui, ó. Tá? Formei 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, o hexágono tem 6 lados, menos os 4 triângulos que eu formei, apareceu o 2 aqui de novo. O que esse 2 tá me dizendo aqui, ó? Sempre vai dar uma diferença entre o número de lados e o número de triângulos que eu consigo fazer, formar, tá? Sempre vai ser 2. Então, se eu tiver uma figura de 10 lados, um polígono de 10 lados, nessa figura eu vou conseguir formar 8 triângulos, porque é sempre 10 menos 2. Se for uma figura de 20 lados, 20 menos 2 vão ser 18 triângulos que eu vou formar. Mas por que a gente está formando triângulos? Pessoal, a gente já viu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu for pensar aqui, ó, no meu quadrilátero, aqui formaram 2 triângulos. Esse triângulozinho aqui soma 180. Esse de baixo também soma 180, né? Então, seria 180 aqui mais 180 aqui. No pentágono, 180 mais 180 mais 180. Então, eu formei triângulos para a gente partir do triângulo. Então, a partir disso, a gente tem como criar uma fórmula para a gente poder fazer esses cálculos relacionados à soma dos ângulos internos de um triângulo, de um polígono qualquer, tá? A fórmula, então, é a seguinte: a soma S dos ângulos internos é igual ao número de lados menos 2, porque esse 2 aqui é fixo, tá? Ele sempre apareceu aqui, se a gente for ver, né?
sempre vai ser 2 a menos, né? Vão formar 2 triângulos a menos do que o número de lados, e isso, então, vezes 180 graus. Então, a partir dessa fórmula, a gente consegue calcular qualquer soma de ângulos internos de um polígono. Lembrando que a soma dos ângulos internos aqui seria do hexágono, por exemplo, seria esse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui, mais esse aqui, mais este e mais este. Isso, então, que seria a soma dos ângulos internos. Ok, pessoal? Então, só revendo a fórmula aqui, pessoal, tá? O que significa cada letra. S, então, é a soma dos ângulos internos. Tem algumas situações em que aparece SI, tá? Então, é interessante a gente usar esse SI, porque é a soma dos ângulos internos, existem também a soma dos ângulos externos. Por isso, então, que a gente usa o SI. Então, o SI significa soma dos ângulos internos. Tá? Ok? Soma dos ângulos internos. O meu N continua sendo o número de lados do polígono, tá? Número de lados. E são essas as letras, então, que a gente tem nessa situação. Então, só para vocês conhecerem melhor, SI igual a N menos 2 vezes 180. Então, vamos ver os nossos exemplos agora. O primeiro exemplo é quanto vale a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono. Então, nós temos um polígono desenhado aqui e eu preciso saber quanto vale a soma dos ângulos internos. O que eu quero é o SI. Então, SI igual a... Preciso calcular isso. Para calcular isso, a única informação que eu preciso é quantos lados tem esse meu polígono, tá? Então, eu preciso saber o meu N. Para isso, a gente vai contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu N é igual a 10. Tendo meu N, agora é só calcular. Eu sei que a minha fórmula é soma dos ângulos internos é igual a o número de lados menos 2 vezes 180 graus, tá? Então, SI é igual, meu N é 10 menos 2 vezes 180 graus, tá? SI igual, 10 menos 2 é igual a 8 vezes 180 graus. SI, soma dos ângulos internos, igual a 8 vezes 180, 1.440 graus. Então, esse é o meu resultado. A soma dos ângulos internos de um polígono, então, que possui 10 lados, é igual a 1.440 graus. Ok, pessoal? Vamos para o próximo exemplo. Nosso próximo exemplo diz o seguinte: qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono de 18 lados? Então, às vezes, o número de lados é dado dessa forma, como pode ser dado, conforme o exemplo anterior, em forma de desenho, tá? Então, no caso aqui, eu sei que o meu N é igual a 18, tá? N igual a 18. A partir dessa informação, então, eu vou calcular. Soma dos ângulos internos é igual a 18 menos 2 vezes 180 graus. SI igual, 18 menos 2 é igual a 16 vezes 180 graus. E o meu SI, então, 16 vezes 180, façam ou no rascunho, ou se estiverem em casa, façam numa calculadora, se tiverem acesso, enfim. Mas o 16 vezes 180, eu já havia feito, é 2.880 graus. Essa, então, é a minha resposta, tá, pessoal? A soma dos ângulos internos de um polígono de 18 lados é igual a 2.880 graus. Vamos para o próximo exemplo, mais um ainda? Então, nosso terceiro e último exemplo. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono vale 720 graus. Qual é esse polígono? Então, agora, o que eu tenho é o SI, que é igual a 720 graus, mas eu não tenho o número de lados. O N eu preciso calcular. Vou usar a mesma fórmula
SI igual a N menos 2 vezes 180, tá? Vou usar a mesma fórmula, porém, no lugar do N, eu não vou deixar, vou deixar a incógnita N, tá? Não tenho o que colocar, não tenho número para colocar. E no lugar do SI, então, vou substituir por 720. Então, aqui, 720 é igual a N menos 2 vezes 180. Pessoal, na matemática, a gente pode jogar para ambos os lados da igualdade o tempo todo. O que eu posso fazer aqui? O que esse carinha está fazendo do lado de cá da igualdade, do lado direito da igualdade? Ele está multiplicando. Então, quem sabe eu vou tirar ele daqui. Meu objetivo é deixar essa incógnita N sozinha aqui, ó, tá? Poderia fazer pela distributiva, né? Mas fica mais simples se eu fizer dessa forma aqui, ó. Esse carinha tá multiplicando do lado de cá, eu vou passar ele para cá. Quando eu passo ele pro outro lado da igualdade, muda a operação. Se ele está multiplicando aqui pro lado de cá, ele vai acabar dividindo. Então, 720, aqui ele vem para cá dividindo, e me resta do outro lado apenas o N menos 2. Posso tirar do parênteses já, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, eu vou calcular aqui, tá? Eu sei que tem gente que tem o hábito de deixar a letra no primeiro lado, no primeiro membro. Então, quem quiser pode inverter. Eu vou até inverter aqui. Vou colocar, só inverter isso aqui. 720 dividido por 180. Se 720 dividido por 180 é igual a N menos 2, então quer dizer que N menos 2 é igual a 720 dividido por 180. Eu posso fazer isso. Tem gente que tem mais facilidade em deixar a incógnita no primeiro membro. Para quem ficar mais fácil, pode fazer assim. Quem não se importa, já deixa aqui e vai calculando da forma que está aqui, deixa o N no segundo lado, não tem problema nenhum. Mas vamos lá, então. Continuando o nosso cálculo. N menos 2 é igual a 720 dividido por 180, é a mesma coisa aqui, 4. Continuando o meu cálculo aqui, esse carinha, meu objetivo é deixar o N sozinho, então esse cara está no lugar errado. Ele vai ter que passar para o outro lado da igualdade aqui. Ele está aqui com a operação menos, ele passa para o outro lado mais. N igual a 4 mais 2, logo, meu N é igual a 6. Ou seja, a pergunta é, qual é esse polígono? Então, ele é um polígono de 6 lados, ou seja, um hexágono. Então, pessoal, através dessa fórmula que nós construímos juntos, eu posso calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, não importa o número de lados que ele tenha, tá bom? Então, vocês sempre vão usar essa fórmula para fazer esses cálculos, tá? Então, eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês na hora de resolverem as suas tarefas, suas atividades relacionadas a esse conteúdo. E é isso aí. Tenham uma boa semana e até o nosso próximo vídeo. Beijo!